Rumores de jogos novos vira e mexe ajeitam o mercado, causando um grande hype entre os jogadores. Mas alguns desses jogos nunca saem e nos deixam em dúvida o porquê disso ter ocorrido. O caso mais famoso é com certeza o de Super Mario 128. Então sejam mais do que bem-vindos ao Start Over. Eu sou o Igor e esse é o primeiro episódio da série Modo História, série na qual contaremos várias histórias envolvendo o mundo dos games. E hoje é a vez de Mario 128, um dos maiores mistérios da Nintendo. A história começa em 1997, onde em uma entrevista concedida à revista Nintendo Power, o próprio Shigeru Miyamoto fez uma revelação bombástica, que eles estariam trabalhando na continuação de Super Mario 64 e que essa estava sendo desenvolvida para o Nintendo 64 DD, uma espécie de expansão que permitia o Nintendo 64 rodar discos, aumentando em muito sua capacidade. 2 anos se passaram e os fãs cada vez mais cobravam novidades a respeito de Mario 64 2. Então, novamente em uma entrevista cedida à Nintendo Power, Miyamoto disse o seguinte: "Bem, por mais de um ano, um protótipo programado de Mario e Luigi passavam correndo em minha mesa. Estamos pensando sobre o jogo, e isso pode ser algo que só poderia ser trabalhado em algo totalmente novo." Ou seja, sim, Mario 64 2 estava de fato sendo desenvolvido, porém só iria ser lançado na próxima geração, e o porquê disso era fácil responder. Isso porque o Nintendo 64 DD foi um fracasso de vendas no Japão, e ficou só por lá mesmo, pois não foi vendido no resto do mundo. Por isso, muitos jogos que iriam sair para o periférico foram cancelados ou lançados na próxima geração, como foi o caso de Mario 64 2. Então, no ano seguinte as coisas ficariam mais estranhas ainda. Pois na Space Wars daquele ano, a Nintendo apresentou uma demonstração intitulada Mario 128, que com o objetivo de mostrar o poder gráfico do GameCube, o então novo console da produtora, exibiu na tela 128 Mariozinhos que agiam de forma independente. Na época, essa demonstração foi bem impressionante, e os fãs começaram a associá-la com a continuação de Mario 64, aumentando ainda mais o hype. Tantas especulações para no ar, era de se esperar que a Nintendo trouxesse alguma novidade ou até mesmo algo jogável relacionado a Mario 128 na E3 de 2001, porém nada foi mostrado. Contudo, a Nintendo acidentalmente divulgou os nomes Mario Sunshine e 100 Marios em uma lista online de futuros lançamentos, a qual rapidamente saiu do ar. A pergunta era, qual dos dois seria Mario 128? Mario Sunshine foi lançado em julho de 2002, mas após a E3 do mesmo ano, Miyamoto afirmou que Super Mario Sunshine e Mario 128 eram jogos diferentes. Após isso, a Nintendo apenas confirmava que Mario 128 estava sendo desenvolvido, sem mostrar nenhuma novidade. Foi assim no Natal de 2002, em uma entrevista à Playboy japonesa. No ano seguinte, esperava-se mostrar algo do jogo, porém nada foi apresentado, e após mais uma confirmação de Miyamoto que o jogo estava sendo desenvolvido, George Harrison, vice-diretor de marketing da Nintendo, afirmou que talvez o jogo só sairia na próxima geração. Essa afirmação nos dá a ideia de que o jogo seria avançado demais e precisaria de um hardware mais potente que o do GameCube, que por sinal, em questões de desempenho, era mais potente que o PS2, só ficava atrás do primeiro Xbox, que literalmente era um PC dentro de uma caixa. Como era de se esperar, cada vez mais os fãs criavam expectativas mais altas em relação a Mario 128. 2 anos depois, após Mario 128 não ser mostrado na E3 de 2004, o então vice-presidente de vendas da Nintendo, Reg Fils-Aime, que você provavelmente deve conhecer, pois atualmente ele é diretor de operações da Nintendo of America e tem um rosto bem conhecido, disse que enfim, Mario 128 iria aparecer na E3 de 2005. Mas não, ele não apareceu de novo. E o Reg, como justificativa, diz que só pode mostrar o que Miyamoto aprova. Ele também diz que viu alguns trechos do jogo quando perguntado se de fato Mario 128 existia. Ainda no mesmo ano, Miyamoto confirmou que o jogo seria transferido para o Wii, que na época era chamado de Revolution, codinome do console. Inclusive, Miyamoto afirma que Revolution foi baseado em Mario 128, assim como Nintendo 64 foi baseado no Mario 64. O que nos dá uma noção da importância desse jogo. O Wii foi lançado em 2006 e o primeiro jogo do bigodudo no console só foi lançado no ano seguinte, o tão famoso Mario Galaxy. Porém, mais uma vez, Miyamoto diz que esse não era Mario 128. E aí tudo bem, mas o que dizer do desfecho dessa história? Durante a Game Developers Conference daquele ano, Miyamoto declarou que Mario 128 não passava de uma demo para mostrar o poder gráfico do GameCube. E as mecânicas do jogo foram incorporadas em outros jogos, como Pikmin, onde podemos ver um grande número de criaturinhas com características semelhantes aos 128 Marios da demo. E essa foi a conclusão da Nintendo.
Se você aí de casa ficou confuso, pode ter certeza que não foi o único. Agora imagine você ficar quase 10 anos esperando um jogo e ouvir essa notícia. É no mínimo frustrante, não acha? Não dá pra ter certeza se foi isso mesmo que aconteceu. Então o que vamos fazer aqui são levantar hipóteses. Porque eu não sei vocês, mas eu acho difícil acreditar que o jogo era apenas uma tech demo. Uns acreditam que ele tenha sido cancelado no meio do caminho. Outros acreditam que ele foi apenas uma jogada de marketing para vender o GameCube e posteriormente o Wii. Mas é como eu disse no começo, são apenas especulações. Agora eu quero ouvir sua opinião. O que você acha que Mario 128 foi de verdade? Deixe sua teoria aqui embaixo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também queremos ouvir seu feedback sobre o primeiro capítulo dessa série. Então por hoje é isso, eu vou ficando por aqui e tchau!